Olha aí, ó, o Economist, jornal, está chamando, o Trump chamou o dia da libertação. Independência. E o Economist chamou, o Economist é inglês, né? É europeu. Ele chamou o dia da ruína. Por quê? Olha, eu vou com o que eu estava vendo o Sami falar aqui antes. O Trump também chamou de dia da independência, né? Esse anúncio aí das tarifas de ontem. Para mim, qual que é a grande vantagem de independência? Né? Se a gente olha a história do mundo, da economia, a riqueza, a receita para a pobreza, se a gente quer assim, não, vamos ser pobre, vamos ser miserável, a receita para isso é a independência. É você tentar fazer tudo sozinho. Né? Se eu tento, imagine aqui você que está ouvindo aí em casa, se a gente tentar fazer um remédio, uma simples dipirona sozinho. Né? Então eu vou ter que ficar ali 1 ano, mais ou menos, imaginando, tentando descobrir, estudando como que se faz esse remédio. Mais 1 ano para tentar produzir. No entanto, eu posso, por algumas horas do meu trabalho, por alguns minutos do meu trabalho, comprar esse remédio de uma pessoa que também tem o lucro dela. Então, o Gandhi, por exemplo, na Índia, ele insistiu nessa de não, vamos ser contra os importados, né? Vamos fazer tudo sozinho, autossuficiência. Isso é uma bobagem, a gente tem que comemorar a interdependência, o fato de todo mundo precisar um dos outros. E daí muita gente está... Seria o globalismo isso. O princípio do globalismo era isso aí. Da globalização. Da globalização, então. Acho que o globalismo tem uma coisa... tem outra Qual é a diferença do... De impor regras. O globalismo seria uma outra frente de poder, né? Ideológico. Então, mas a globalização, ou como é que se chama, não deu certo. Não, como assim, pô? O mundo, nos últimos 50 anos, a pobreza diminuiu mais que nos 500 anos anteriores. Eu sei, mas ele não funcionou direito como... Por exemplo, vamos pegar a empresa sueca. A Volvo. A Volvo fazia o motor na Suécia. Sim. Fazia o caminhão na Suécia, o motor na Suécia. E o funcionário... Só terminar. Desculpa. E o funcionário ganhava, sei lá, $7.000 todo mês. Quando veio a globalização, ele passou a fazer o motor no Brasil. Esse funcionário da Suécia ganhava 7 mil, perdeu o emprego dele lá e fazia o motor aqui. Para o funcionário ganhava 2 mil. Isso foi a globalização, que China foi... E a Índia também, né? A Índia. Que esses caras que tinham a mão de obra baratinha acabaram e os Estados Unidos foi pro saco. Que é o que o Trump ficou pobre. Não é isso que ele quis dizer? Não, ó, vamos lá. Se você tem alguém fazendo alguma coisa mais barata por um preço melhor, para o consumidor, isso é ótimo, isso é excelente. Eu sei, mas acabou com o emprego lá na Suécia. Mas esse cara acaba que ele pega um emprego mais produtivo. Né? A Suécia não está com desemprego hoje, a renda não está caindo. Mas é pior a vida do cara lá. O Wall Street Journal, o jornal americano, ele fala que essa é a guerra comercial mais estúpida que existe. Você acha isso? Porque os Estados Unidos, ele está... A participação dos Estados Unidos na economia mundial, ela caiu dos anos 60 até 2010, 2013. A partir dali, ela só subiu. O desemprego está baixo nos Estados Unidos, está com um problema de gente nos Estados Unidos. A renda também não está estacionada. Então, assim, tem um problema com a China, até posso concordar que a China tem lá, o Sami pode explicar isso melhor, mas tem lá ela desvaloriza demais o câmbio para ficar muito enfim, ter vantagem comercial, né? Mas por que ele não aplicou, então, só taxa para a China? Aplicou também para o Japão, 24%. Austrália. E o Brasil, por exemplo, digamos que o Brasil tem um déficit comercial, os Estados Unidos têm um déficit comercial com o Brasil. É pequeno, né? Tanto que ele botou só 10% de taxa. Mas isso é por quê? Porque a gente exporta, sei lá, café. O Brasil tem um superávit comercial com todo mundo, o mundo todo em relação a café, porque, sei lá, mais de metade do café do mundo sai de Minas Gerais. Isso é bom para os países. Os Estados Unidos vai produzir o próprio café, né? Não faz sentido, cara, ele produzir. Então, a receita para a prosperidade no mundo é especialização e comércio, né? A gente se especializar numa função, naquilo que a gente sabe fazer melhor. Eu, no caso, que eu mais sei fazer é irritar professor de história. E a gente faz as pessoas perderem tempo na vida. O pânico é a nossa habilidade, mas nossa então função. um tiro no pé do Trump, como vocês estão colocando aqui. Então, mas se você partir desse princípio, por exemplo, o Brasil vai virar uma colônia zona. A gente nunca vai ser um país bala.
Se você partir desse princípio... Sempre dependente, né? Sempre dependente. Sempre dando as commodities lá, levando aço para Hyundai, a Hyundai faz o carro, a gente paga um absurdo o carro que saiu daqui, foi lá para Hyundai e compra o carro aqui caríssimo. Não, uma teoria porque se partir desse princípio, o que a gente faz bem? Por exemplo, mas qual o problema? Paga imposto. A Austrália... Não é? Paga bem imposto. Mas a Austrália e o Canadá, dois aí dos países mais ricos do mundo, são exportadores de commodities, de metal, de minério, que nem o Brasil. Mas quem consome é americano, que é isso que ele estava falando. Ele falou, porra, eu importo de vocês 3 bilhões de dólares de carne. Quando vai o negócio aí, você... sim. Não, entendeu? Esse não toma lá da cá que ele está falando, não é isso? É isso aí. Você está me taxando, eu vou taxar igual. Então, mas quando você imaginar que... Porque Estados Unidos é muito rico, meu. Verdade. Estados Unidos é 25% do PIB mundial, é americano, é só nos Estados Unidos. E ele fala como sendo um país pobre. Parece país pobre. É verdade. Né? Parece país pobre, Estados Unidos. Será que está pobre desse jeito e a gente não sabe? Qual o alerta que ele está querendo? O que ele está querendo dizer? É isso aí. Tem uma mensagem. É isso aí. Não é só taxar porque ele não gosta dos caras. Uma coisa que daí sim eu concordo que ele pode exigir é assim, poxa, o Brasil cobra a alíquota de importação de 10% em média dos Estados Unidos e a gente cobra do Brasil 3%. Então vamos igualar, vamos ser recíproco. Mas parece que essa tabela, está todo mundo agora tentando discutir de onde que ele tirou aqueles números lá de reciprocidade, aquela tabela que ele mostrou ontem na televisão, e ninguém entendeu muito bem. Parece que ele dividiu o déficit comercial, uma bagunça essa tabela aí que está mostrando na TV. Então, se for para pressionar, muita gente, eu estou nos grupos aí, pessoal defendendo o Trump, muita gente está falando, não, ele está fazendo isso para... pressionar os países a baixar a... Para negociar, né? O que você acha, Sami? Não, eu acho que esse negócio de reciprocidade, ele está impondo à sociedade dele um custo maior. Mesmo exemplo que você deu, não produz lá o emprego, tá? Mas o cara consegue consumir um carro por 2.000 que antes custava 7. E com essa sobra, vão gerar outra economia. Também quando ele faz essa questão, eu mando tanto e volto tanto. Não é uma conta que faz muito sentido para mim, porque é a mesma coisa, eu falo, Emílio, você me deu 3.000 e eu te dei 1.000. Mas, tudo bem, mas às vezes você tem um patrimônio, uma renda muito dispare da minha. Então não quer dizer isso. Como a maior nação do mundo, eles têm riqueza suficiente, não só produzida lá, como para ter relações desiguais. O que diz aí a teoria econômica, tem o Ricardo falava da vantagem competitiva. Faça o que você faz de melhor. Se você pensar, Emílio, no começo, como é que era? A sociedade no começo, na Locke pode falar, o cara tinha que fazer tudo. Tinha que escambo. Não, então, antes do escambo ele fazia tudo. Depois começou o escambo. Depois uma unidade que é o dinheiro para trocar. Então, para mim, você está regredindo a sociedade e vai ficar tudo mais caro. Então, mas você fala no protecionismo dele, que ele está sendo... O protecionismo vai ficar muito mais caro. O poder de compra do americano vai diminuir. Você acha que a globalização deu certo? Acho que deu mais certo que errado. Que nem mas pro americano talvez não tenha dado certo. Por isso que ele está fazendo isso. Melhorou. Pro americano? Melhorou. O americano tem muito mais acesso hoje do que antes, a qualquer coisa. A classe média não diz que não tem mais classe média lá. Poder de compra. Mas isso eu acho que está muito ligado a outras políticas que foram feitas. Que como enxurrada de dinheiro na Covid. Eu acho que tem um problema de percepção. As pessoas acreditam uma coisa, mas quando a gente vai ver os números mesmo, o americano nunca foi tão rico, nunca teve nunca conseguiu as coisas de modo tão fácil. Eu tô até brincando com uns amigos agora que estão morando nos Estados Unidos, eu falando assim, vou para aí em setembro, vou para um casamento lá, se quiser eu levo um iPhone para você, porque vai estar mais caro nos Estados Unidos que no Brasil. E assim, tem aquela frase, o Brasil é o país do futuro. Tem tô vendo alguma razão nisso, alguma verdade nisso, porque os países estão cada vez mais se parecendo o Brasil, entendeu? Cheio de corrupção, cheio de violência, cheio de barreira alfandegária, né? Nem a Dilma faria uma política alfandegária de importação tão cruel quanto essa do Trump, assim. Tá fazendo uma exclusão comercial nos Estados Unidos. Eu acho, até tô meio otimista, pensando que vai dar tão errado
os preços lá vão subir tanto que o Trump daqui a pouco ele vai arranjar ali algum motivo para cantar vitória e vai desistir disso tudo e vai retornar ao que era antes. Talvez a culpa não foi de uma iniciativa de ter ido para a China lá no passado e produzir tudo lá que era mais barato e aí incentivou a economia, agora eles estão tomando uma trauletada dos chineses. Você vê com carro, eletrificação, tudo, alguma conta os Estados Unidos está pagando, né? Com essa treta comercial. A treta começou sempre com a China, né? O Donald Trump sempre posicionou China, era o problema dele. Não, sim. E acho que tem aí uma concorrência desleal, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas acho que tem uma concorrência desleal da China. Que talvez aí, nesse caso, seja legal ter uma barreira, alguma coisa assim. Mas, cara, a gente se beneficiou muito com o avanço da China também. Eu lembro da minha casa, quando eu era pequeno, as superfícies, assim, os móveis eram todos vazios, né? O brinquedo era muito barato, muito caro, né, quando eu era pequeno. E de repente a gente foi inundado de coisas da China. É verdade. Né? Pula. Negócio, você compra tudo na internet. É verdade. Barato. Bela observação. Então, isso foi muito bom para todo mundo. Você vê criança com brinquedo barato, né? Tem vantagem. A gente não tem esse mito também. O Sami pode explicar melhor aí, que déficit comercial, né? A gente vê lá no jornal, geralmente, o pessoal dizendo: a balança comercial está negativa para o Brasil. Isso não é necessariamente ruim, né? Quando um americano compra um carro japonês, ele dá dólares em troca. O japonês vai fazer o que com esse dólar? Fica com esse dólar na mão, geralmente o que ele faz é investir nos Estados Unidos. Ele compra um título público americano, o que é ótimo para os Estados Unidos, né? Ele faz baixar os juros. Essa ação dele de comprar um título ajuda a baixar os juros dos Estados Unidos. Mas quando acabar essa confiança... Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Que é o que tá acontecendo. Exatamente. A turma não está mais colocando dinheiro no título exatamente isso. Esse que é o medo. Claro. Ninguém confia mais nos Estados Unidos como porque Estados Unidos tem 60% de dólar, está na mão do americano. Quando o cara não acreditar mais nesse título público americano, nessa dívida, que nem o Sami fala, mas não tem problema, porque o dinheiro é deles, eles vão rolando a dívida. Mas e quando o mundo fala o seguinte: isso aí não funciona mais, agora é a China. Porque a China foi por outro caminho, né? Sim. E esses dinheiros, né, que a gente vê... Gente, é um negócio maluco, porque os Estados Unidos, o que eles gastavam de dinheiro com essas ONGs... Sim. Pelo mundo... Jorrava dinheiro. Então... É impressionante esse negócio. Mas isso é assustador. Bilhões e bilhões... Ele cortou todos esses parasitas. Cortou todo esse esquema. Então, isso que o Emílio está falando, né? E que o Zuckerman também, dele sempre falar da China e de falar em retomar a era da indústria do americano, lá dos carros e tudo mais. E ele está enxugando, tirando também todas essas participações em OMS, em USAID. O que ele estaria pretendendo em relação a poder? Tornar, tudo bem, tem o slogan dele lá, tornar os Estados Unidos, mas também tem esse crescimento da China, onde ele iria realocar ali para os americanos, que aí nisso seria taxar, ele diz, né, eu estou taxando quem está me taxando. Qual seria o maior objetivo dele dentro dos Estados Unidos? Resolver essa dívida que o Emílio está falando, que parece que ele está enxugando ali o Estado e querendo arrecadar mais. Eu acho que são duas coisas diferentes, né, meu? Uma tem que cortar mesmo, né? Tem que cortar esse matagal e tá muito alto, tem que cortar de baixo todos esses parasitas que tem aí no governo americano, em qualquer governo, né? Isso é um problema da democracia, na real, né? Os grupos de interesse vão tomando conta, então tem que passar uma motosserra mesmo nisso. Se eu fosse Trump, eu até pegava ali a motosserra do Milley, e é bom que ele corte, né? Tem muita coisa, talvez tenha sido aí meio exagerado, meio de qualquer jeito como ele fez, mas enfim, tem que diminuir o Estado, isso é excelente que ele faça. Está agora anunciando corte de imposto também. Mas a outra coisa é essa visão econômica dele de tarifa. O Trump gosta muito de tarifa e não sei não se vai dar certo. É arriscado. E a União Europeia, você acha que ela vai se prejudicar muito? Eu acho que sim, né? Porque na Europa os caras estão preocupados, né? Que a Europa já vive em dívida, né? Tem uma geração que é velha, né? Que não consegue mais pagar, não tem mão de obra, né? Na Europa. Pois é, muita gente está falando que o Brasil, talvez até a Europa, vão se beneficiar, né, dessa guerra comercial toda. O Brasil aí teve até uma sorte. E se a China vai deixar de vender para os Estados Unidos, o que ela vai fazer com toda a sua produção?
provavelmente vai para a Europa, vai para o Brasil. Então talvez os preços baixem, de produtos baixem para nós aqui, que talvez seja outra vantagem, né? Então é de se esperar, mas tem um problema aí grave também nessa história do Trump, é ele mudar de ideia toda vez. Isso para um cara que está querendo abrir uma fábrica nos Estados Unidos, está querendo abrir um negócio, é muito ruim. Segurança, né? Jurídica, política, você não sabe o que vai acontecer. Previsibilidade. E vai demorar um tempo, né? É que nem a Europa querer se militarizar agora. Sim. Vai demorar 10 anos para a Europa ter um sistema de defesa eficiente mesmo, como sempre Estados Unidos que bancou. Porque Estados Unidos que sempre segurou a Europa com a OTAN e tal, que é Estados Unidos. A OTAN é Estados Unidos. O Trump chegou a ameaçar também a cortar a verba para a OTAN. Sim, aí acabou. Então, mas isso custa. Muito. Quanto custa a segurança americana? É 1 trilhão por ano, cara. Esse negócio custa lá. As guerras, e quem paga é o imposto, pô. O americano. É o imposto. Então, ele quer fazer meio ser anti-Haddad lá. Ele quer tirar o imposto em cima dessa economia. Protecionismo. É isso que ele quer fazer. Ele investe no próprio Estados Unidos e a ele falou, eu vou agradar o pagador de imposto americano. Sim. Então é isso que ele está fazendo. Essa taxação que ele está falando do México e do Canadá é droga. É droga que entra pelas fronteiras. Ele fala que com isso ele vai gerar mais emprego nos Estados Unidos. Mas pode dar muito errado. Não, hein? é uma tentativa do cara. Alguma coisa tem. E a nossa audiência, o que acha disso, Dedê? Interrogação. É o que interessa. Tira um chapéu. A nossa audiência que interessa. O que você acha, Narlock? O que você acha? Olha o Lufé lá. Olha o Lufé em Los Angeles. Tá tranquilo. E aí, Lufé, tá tranquilo aí ou não? Tá indo pra China de Vamos ver se ele fala alguma coisa. Tá tranquilo? Tem áudio dele ou não? Não tem, né? Passageiro. Hã? Passageiro. Ah, tem Põe o passageiro. passageiro pra falar. Tá com o Trump. Aldinha. O cara é Uber lá. Nossa audiência é rica, tá dormindo aí. Nossa audiência. Muito bem. Eu quero saber do Brasil, já que a gente está falando de taxas e impostos. Qual é a tua percepção aqui da economia brasileira aí, ó, Narlock? Pois é, cara, eu acho que está na hora certa do Lula. Se eu fosse o Lula uma hora dessa, eu falava assim, ó, quer saber? Só para dar uma resposta elegante para o Trump, vou anunciar um grande acordo comercial com a China, com a Europa, passar por cima do Mercosul, que o Mercosul só acaba atrapalhando a gente em abrir o mercado para todo mundo, e daria uma resposta elegante nisso, entendeu? Mas o problema é que o Lula está tão queimado, né? Tem até, os chineses têm uma expressão que é armadilha de Tácito, né? O nome chique. O que seria? Armadilha de Tácito é quando você não importa o que você fizer, você é um merda. Já é igual a gente. É nóis. É igual a gente. É o Quando o Sami chega na granja. Não importa se o programa tá bem, se ele tá mal, não importa. Você chega, É você o nunca Lula. vai ter confiança. Mas você viu O que que a importa é que pesquisa a gente é deu bom ou ruim. exatamente isso. E o cara fala, qual é o problema do governo do Lula? É o Lula. É o Lula. É o Lula. Ninguém mais acredita ninguém no Lula. aguenta Cara. mais. Nessa armadilha de Tácito, o cara, ele tá com uma antipatia tão grande, ele já irritou as pessoas tanto, que mesmo se ele fizer um negócio sensato, se falar alguma coisa que não seja um absurdo, como geralmente fala, as pessoas falam, puta, esse cara de novo não. Né? Então é o que aconteceu mais ou menos com o Dória, né? O Dória, se você olhar ali no governo dele, foi um governo mais ou menos na média, talvez até melhor que os outros governos estaduais. Mas o Dória foi tão chato. Saturou. A gente se irritou tanto com ele que, por melhor que fosse o governo dele, a gente fala, não, esse cara de volta não. Então isso está acontecendo com o Lula. E isso é muito louco em campanha em política, né, meu? Como quando você simpatiza com alguém, a tua cabeça começa a arranjar motivos para justificar, para gostar daquele cara, mesmo se ele for mostrando aí em golpe contra velhinhas, for mostrado em golpe contra velhinha, em qualquer mentira, falando qualquer mentira. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De não ficar justificando, arranjando justificativa para qualquer coisa. Mas também não fez nada para que... Zero. O que esse Qual governo foi a iniciativa? fez? Fala, então, isso Fala uma. tá tudo nessa pesquisa aí, ó. Essa pesquisa é grande, é legal essa pesquisa. A da Genial Colégio, a gente trouxe ontem aqui. Não, mas tem muita coisa Sim, lá. que a gente faz um recorte, são 50 tem- páginas. O cara pergunta assim, para a população, para o afegão médio, uma atitude do governo que fez bem para você nesse tempo? O cara não sabe lembrar uma coisa, porque só taxou, Aumentou só o taxou, Estado. Aumentou, só taxou, criou novos impostos. que é o que aumentou o a Trump alíquota. está querendo, E ainda é o que ele está governo querendo
fazer diminuir. lá. Aumentou É a única o lembrança custo, que o povo tem. carreta furacão, viagens maravilhosas. E a situação do Brasil, essa inflação maluca. E a inflação, o que você acha? Olha, esse que é o problema do Brasil, né? Que como a produtividade é muito baixa, né? A gente não consegue crescer muito. É como um Fiat 147, assim, né? Você começa a correr muito, já superaquece a economia, né? Então, nessa hora, seria perfeito abrir o mercado para a gente ter uma produtividade maior, ter mais produto no Brasil entrando mais barato, mais máquina, a indústria nacional ser exposta à concorrência estrangeira para competir mais, para aumentar sua capacidade. Mas como a gente não tem isso, o Brasil é muito fechado, se as pessoas começam a consumir muito, pronto, já superaquece, tem inflação, o Banco Central tem que subir juros. Como o desemprego está baixo, seria uma hora boa de você abrir o mercado. Mas o Lula, ele não... Até o Haddad, uma vez, ele estava criticando o presidente do Uruguai, lá, o presidente anterior do Uruguai, falando, esse cara é meio esquisito, ele acredita em livre mercado. Né? Então, um cara desse jamais vai fazer isso. Né? Então, é um governo sem ideia, né? Os governos anteriores do Lula tinham ideia, tinha pelo menos um rumo. Esse o Lula ali esbraveja... O Meirelles, você diz? A ideia do Meirelles? O Palocci. O moderado, né? O Palocci. Esse o Lula, ele... Essa turma ruim, hein, bicho? Você lembrou de uns caras que... Puta merda, hein? Carreta também. É o Mickey Puta merda, você lembrou de uns caras que... Agora deu tristeza também. Porra, deu uma tristeza em mim agora, bicho. Não é? Mas engraçado, o Brasil sempre fica... Né? Ele sempre bate na trave, né? Sempre patina. É o mais antigo país do futuro. Perde a passada. Tem que fazer um break? Pro Narlock. Por quê, hein? Porque o Narlock comprou o horário. Então, Narlock pede um break agora. O Instagram dele... O Instagram é bom, hein? L Narlock. Narlock é Narloch. É muito elegante. L Narlock. Vai lá, Reginaldo. Posso trazer uma história cabeluda que o Narlock sabe? Cabeluda? Gente, é uma história cabeluda. Qual? Que é o Ministério Público vai investigar a compra do Banco Master pelo BRB. Stones. Pois é, então hoje eu tô na economia, né? Me chamaram aqui para... Você manja. Vem no lugar do Sam uns dias. Opa. Pois é, então, esse banco BRB ficou conhecido porque quando você ia investir, botar um dinheiro ali em título privado, ele era o que mais pagava, né? Pagava 140% de CDI, né? Com o fundo garantidor de crédito cobrindo, né? O CDB do Banco Master, e de repente começou a pegar empréstimo demais. E geralmente o banco pega empréstimo a longo prazo para emprestar no curto prazo, né? Mas o Banco Master não emprestava dinheiro. Daí todo mundo começou a se perguntar, que afinal faz com todo esse dinheiro que ele está arrecadando? O que faz o Banco Master? E ninguém sabe muito bem, né? Ele investe em empresas que estão meio mal das pernas para depois vender elas melhor, mas isso não está acontecendo direito. Trambique. Então, e daí agora o BRB, o Banco de Brasília, decidiu que vai comprar parte do Banco Master, ou seja, vai pegar esse problema para ele. E o Banco Central agora está para decidir, né? Como é que resolve essa questão. É aquele problema, né, cara? No Brasil, quando um empresário tem prejuízo, quem paga é o consumidor. Se o cara der algum problema, ele sai leso. E tem o caso do BTG, tentou comprar no ano passado por R$1. O Esteves fez a O BTG comprou o banco do Silvio Santos, né? O Pan-Americano. Esse é outro só, do Banco Master. E agora, o cofre de Brasília, né, que é o BRB, vai pagar 2 bilhões. E aí estão querendo entender por que essa disparidade de valores. Como que um negócio que valia R$1 vai valer 2 bilhões? Aí estão falando, não, porque aí tem os ativos, esses não entram. Mas acho que ainda não conseguiram convencer do valor. Ou você já investigou alguma coisa, Narlock? Cara, pra mim tá pegando muito, tá muito feio, tá muito na cara que isso aí é um prejuízo que o brasileiro todo vai pagar, não só os de Brasília, porque Brasília, o Distrito Federal é muito bancado pelo Brasil todo, né? Então uma vergonha, uma completa vergonha. Tomara que nesse caso, né, o Ministério Público que tanto se mete em questões que não deveria, tomara que se meta nessa de verdade e evite esse problemaço todo, né? Que coisa. Que coisa, hein? E a Argentina? A Argentina, você acha que a Argentina, o Milei, o Milei, ele tá agora indo totalmente contra o caminho do Brasil. E a repercussão que dá é que a vida tá melhorando lá, a economia tá melhorando na Argentina. Você acha que isso influencia um pouco aqui a visão dos brasileiros? Claro, tem aqui as pesquisas, né? As pesquisas estão falando muito nessa parte da economia.
Super acho, cara. O Milei, ele tá fazendo tudo direitinho. Não é fácil, né? A situação pode azedar, não é garantia de que vai dar certo. Mas assim, a gente não pede muito, né? A gente só queria um governo que não gaste mais do que arrecada, que dê segurança para as pessoas investir, né? Mesmo pobre no Brasil, a gente fica falando esses negócios de segurança jurídica, previsibilidade econômica, né? Os economistas adoram essas palavras. Mas quem mais gosta disso é gente pobre, cara. O cara que quer abrir seu negocinho e não quer ter que pagar suborno de repente, ou não vai quer ter o lugar assaltado. E o mínimo que a gente espera de um político é isso, né? Dar o básico, né? O governo que não vai assustar o investidor porque de repente vai dar uma crise aí de uma crise fiscal. Então o que o Milei está fazendo é muito bom. O Trump deveria se inspirar no Milei, na minha opinião. Corta parasita, corta todos esses penduricalhos, liberaliza a economia e bola para frente, deixa as pessoas fazerem o que acharem melhor. Então, mas lá nos Estados Unidos era muito liberal a economia, né? Ele está fazendo o oposto, né? O mercado é muito aberto nos Estados Unidos, cara. Aí você vê taxação lá no... E Estados Unidos, você compra carro, não tem imposto. É zero. Você vai lá, você compra zero imposto. Isso dá uma inveja, né? Dá uma inveja. Você vê os carros mais do preço. O IPVA equivalente é uma taxinha fixa, não depende do valor do carro. Lá não... Mas lá você também paga muito imposto, né? Não é assim. Muito sobre renda, né? E patrimônio. Imposto você paga bastante. Mas é melhor do que sobre consumo. O país devolve, né? Você compara os Estados Unidos com o Brasil, muito mais do que no Brasil. Não, mais que o Brasil, mas também lá tem aqui no Brasil, os caras são malacos. Porque é o seguinte, o cara sempre quer te ferrar. Por exemplo, aqui você tem, vamos pegar um exemplo, o IPVA. Certo. O IPVA, quando eles vieram com a conversa do IPVA, era o seguinte, olha, nós vamos fazer umas puta estrada. Um tapete. Marginal vai ser um tapete. Meu Deus. Essa conversa. Não terá mais pedágio. Não cobraremos mais pedágio, por quê? Porque cada nós vamos socializar as estradas. Era essa a ideia? Cada um vai pagar um pouquinho no seu automóvel e teremos estradas maravilhosas. Vai ser tudo igual da Alemanha. E sem custos adicionais, né? Sem custo nenhum, estradas fantásticas. Aí o povo fica bravo, a gente fica bravo um pouquinho, reclama. Pô, mas vai ser pro bem. Mas vamos lá. Começou a porra do IPVA. Aí foi IPVA, fizeram o extrato tudo esburacado. E adivinha. E não parou. Vamos fazer a PPP. Agora não temos as condições de fazer. Continua. A porra do IPVA. Você compra o carro. Exatamente. Você paga quase 50% de imposto. Sim. E você tem que pagar todo ano, 4% do que vale, para você ter direito a andar numa estrada ruim e agora tem pedágio na estrada. Ou seja, é uma pataquada. Exatamente. E tem a manutenção do buraco. E a gente vai engolindo. Vai engolindo e acha que tá... Tem um provérbio que fala que nada é mais permanente que um imposto transitório. Agora, por que a gente aceita isso, Narlock? Pois é, cara. A discussão sobre imposto mesmo, o Lula do nada ali, de repente, mais um imposto. Mas é muito louco, né? Como essa imagem do Lula que a gente estava falando antes, grudou que ele é o cara que só quer saber de gastar mais. O Lula parece que ele tá preso lá nos anos 80, né? Ali quando foi feita a Constituição e tal, que a gente acreditava que o governo era a solução de tudo. Então, para tudo dar certo, tem que ter mais imposto, mais governo, mais Estado. E hoje a gente já pensa diferente, a gente está vendo que o governo é a causa dos problemas. O Lula ainda não entendeu isso, que mais imposto, as pessoas já se ligaram, como você está falando, que mais imposto é mais maracutaia, não é uma estrada melhor. Quanto maior o Estado, mais espaço para te sacanearem. Por isso que muita gente defende o Estado menor. E o povo hoje acha isso, né? Então, mais um imposto, o povo já está cansado disso, né? De tanta coisa. Ninguém mais acredita que isso vai ser bom para mim no fim das contas, né? Mas
Você tá otimista, Narlock, para Não tá muito, não. Você tem um caminho, você tem um Não caminho, tá muito, tem um não. cajado de Moisés pra gente ou não? Eu acho que a eleição em 26, o Lula já perdeu, o PT já perdeu. Eu sempre erro minhas previsões, viu? Mas... Não é essa, não. Mas eu acho que o Lula já perdeu essa eleição. O Tarcísio, se quiser, vira presidente, mas acho que não vai querer, né? Porque deve ser muito ruim ser presidente. Ser governador de São Paulo é muito melhor. Mas o Sam falou uma coisa legal ali, rapidinho, sobre o IPVA. Que é o seguinte, se a gente tivesse uma taxa que não varia conforme o valor do carro, uma taxa fixa, a gente ia o carro mais caro, que é mais seguro, tem mais airbag também, ele não seria tão caro. Então, se desse para você fazer a mesma taxa, uma taxa fixa para todos os carros, seria muito bom para todo mundo. A gente, né, quando você vai para um país melhor, você vê lá um monte de carro rico, chique, né? As pessoas nem acham que é tão chique assim, é um carro de classe média. Então a gente podia ver isso aqui um pouco no Brasil também, né? Parar de culpar as pessoas, castigar as pessoas, obrigar as pessoas a andar de carro ruim pelas ruas. Muito bem. É isso, Dedê? Fechou? Você tem pergunta ou não? Piririm Bororó. Posso liberar o Narloquinho? Hoje ele tem almoço. Hoje Tem ele almoço, vai escrever o livro dele. E o livro? Cadê o livro? Terminou? Então, para falar Tem um aqui, passeio. E falta aí? pouco, falta ali só dar uma revisadinha agora. Próxima vez, prometo, hein? Será? Próxima vez que eu vier aqui, vai ser para lançar o livro, hein? Exclusividade do Pânico. Como é que chama? Provavelmente as teorias elegantes que explicam o mundo. As ideias elegantes, o que você acha melhor? Não, você que sabe. O título é teu. Mas é mais ou menos o quê? As ideias elegantes que Explicam o mundo. explicam o mundo. Ideias muito fáceis de entender, né, que você em um parágrafo entende, e o potencial explicativo delas, de explicar como as pessoas se comportam, a economia, é imenso. Né? Então, eu tenho muita preguiça, às vezes, de uma teoria lá que, 700 páginas de um livro Chato. para explicar lá os anos 20 do Brasil. Eu gosto mais daquilo que muito facilmente faz eu entender muito. Mais direto. Né? Ideias poderosas, assim. Então é mais ou menos nessa linha. Ideias. É um livro parecido com o Sapiens, sabe? Sei. Do Harari, adoro. O Harari. Ambicioso. que Sumiu só, esse maluco, né? Depois escreveu 3 livros, tá Ganhou bom, né? isso, O cara louco. ficou bilionário. Tá lá velho. descansando Tem agora. Homo Deus e 21 lições pro século XXI, que é bem atual de inteligência artificial. O último aí, que é o Nexus, que fala disso também, né? É o quarto. Que mas ainda é- fez pra criança livro. Mas é muito canhoteiro esse cara aí. Ele é progressista. É, bem canhota. Eu Na achei hora que ele apareceu, né? canhoteirinho. Você lê o livro, é legal. Aí aparece o cara com essa... Canhoteirinho. É um puta Zé Canhota. Você sabe que canhota? Escreve bem o canhota. O canhota escreve bem. Ele é romântico. É fácil, né, meu? Ele é meio centrão, ele fica Não, meio... ele é canhota. É. Ele é O que canhota. ele teve de canhota? hein? Mas ele fala muito do comunismo e tal. É. Morra. Canhota é o seguinte, tem dois tipos de canhota. Tem o malandro que explora o trouxa. Sim. E tem o trouxa que defende o malandro. Exatamente. Assim você defende. Já Assim tem um caminha- equilíbrio. Você escolhe qual você é. canhotagem. Caminha a humanidade. A canhotagem, ela vai nisso. E Ou vai você explora nisso, o ó. trouxa, Hã? ou Bem você bolado. explora o trouxa. Claro, vai assim há muitos anos. Você escolhe Não é, um lado. Narlock? É isso aí, é isso aí. Hã? Não tem muito trouxa no E mundo. tem muita gente querendo ser enganado, cara. É, né? isso aí. O cara tem uma demanda para ser enganado. É isso aí. Muito grande. O povo gosta disso. Ele gosta de ser enganado. né? Por que será? Não sei. O Narlock um dia bom, vai escrever. Faz parte da nossa você não humanidade. precisa E a pensar. gente também gosta. É. A gente também gosta. Narlock conversou com a gente. Obrigado, Narlock. Valeu Obrigado, pela gente. Valeu. participação.